Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha o Questão de Ordem, programa destinado às comissões permanentes e comissões de vereadores, comissões especiais e comissões de inquérito. Nesse programa vamos estar falando sobre o desenvolvimento do nosso polo industrial. Participam desse Questão de Ordem nosso convidado, Valmir Ramos Ruiz, ele que é diretor executivo do CID-CIESP, e o vereador Rodrigo Ramos, nosso querido Rodrigo Alemão, participando hoje deste Questão de Ordem. Desenvolvimento. A cidade de Cubatão, praticamente uma cidade industrial. Temos um polo industrial que chegou a ser um dos maiores da América Latina. E o que temos hoje? Qual é a realidade do nosso polo? Onde podemos avançar? O que é o desenvolvimento para a nossa cidade? Falando sobre isso, nossos convidados de hoje, o vereador Rodrigo, que tem duas comissões em andamento, dentre elas uma que trata também sobre a questão que envolve a represa Billings, que é vital também para o nosso polo industrial. Sejam bem-vindos ao Questão de Ordem, é um prazer tê-lo aqui, senhor Valmir, vereador Obrigado. Rodrigo Alemão. Eu agradeço também a oportunidade de estar mais uma vez aqui no programa, agradecer também ao Valmir, que gentilmente veio aqui conversar com a gente por vários assuntos que envolvem a indústria, as comissões que estão em andamento aqui na casa também, e ao Márcio Chaves e toda a equipe também, pelo ótimo trabalho que faz aqui à frente da TV Câmara. Valmir? Agradeço o convite, e como sempre, como é um fator bem importante para a indústria, essa sinergia que a gente mantém aí, tanto o legislativo, o executivo e a própria comunidade local. O vereador Rodrigo Alemão tem uma comissão, e ela trata sobre essa questão. Eu gostaria de ouvir de vocês qual a situação atual do polo industrial. É um polo que já foi um dos maiores da América Latina e que realmente foi o propulsor da indústria no país. A cidade de Cubatão foi conhecida por várias situações, mas sempre tem uma muito mais positiva, que é a produção, que é nosso grande polo industrial. Qual é a situação do polo hoje? Na opinião dos senhores, qual é a real situação do nosso parque industrial? Bom, primeiro, Cubatão é uma cidade com vocação industrial, não tem como se distanciar dessa questão. A história já disse, a história nos leva aqui. Cubatão foi um dos maiores polos industriais na América Latina e penso que temos que caminhar lado a lado. É óbvio que cada um respeitando as suas particularidades, mas nós, como poderes públicos, temos que estar sempre buscando essa aliança, essa sinergia, como foi dito pelo Valmir, porque sabemos que o sucesso do polo industrial é o do município de Cubatão e o do município de Cubatão é também do polo industrial. E nesse sentido, dois procedimentos nós tomamos aqui na casa. Primeiro, que fui autor de uma lei que criou a Comissão Permanente de Indústria e Comércio aqui da casa, que nós não tínhamos, ou seja, todos os projetos de lei que envolvam a questão comercial e industrial aqui do nosso município são analisados por 3 vereadores dessa Comissão Permanente. E além disso, após uma exposição aqui do próprio CID-CIESP, do projeto Cubatão Fábrica de Oportunidades, abrimos uma comissão especial de vereadores para buscar incentivos fiscais para atrair novas empresas para o nosso município. Então, com esse pensamento, para que todos nós cresçamos junto, para que Cubatão volte a ter realmente a pujança de empregos, tendo emprego aqui na cidade, vai se gastar no comércio, o comércio vai vender, vai contratar gente, vai gerar tributo. Então, a verdadeira roda econômica em que buscamos aqui no Legislativo, que é a casa das discussões, trazer essa aliança em prol da comunidade cubatense. É óbvio que as indústrias, a iniciativa privada, tem todo um procedimento e o poder público procedimentos diferentes, mas podemos trabalhar aliados a trazer, trocar experiências e buscar uma cidade melhor. Então esse é o pensamento dessa comissão que nós temos em andamento. Eu começaria para a gente poder se entender e se encaixar da seguinte forma. Primeiro a gente tem que ver a situação atual, a realidade atual hoje da indústria no Brasil e no mundo aí. Então, com a crise que se instalou financeira, o que acontece nos grandes polos industriais, existe uma competitividade de sobrevivência. Esse é o primeiro ponto. E que ponto que eu quero falar nisso, para a gente entender? Cubatão são indústrias de base. Nós não transformamos nada do produto que é fabricado aqui. Para o pessoal entender, eu tenho o processo siderúrgico, mas eu não tenho nenhuma montadora aqui em Cubatão, eu não tenho nenhuma linha branca, que a gente chama assim, que é a fabricação de fogão, de geladeira. Eu tenho um produto da Bila Carbo, que é o Nego de Fumo, que é para o segmento da borracha. Nós não temos aqui em Cubatão nenhuma indústria do segmento da borracha, uma fábrica de pneu, assim que o vá. Então esse é um ponto do que o Rodrigo falou
do anseio do projeto de Cubatão Fábrica de Oportunidades, que a gente está tentando mostrar para o mundo, no bom sentido, o potencial que Cubatão tem, né? Dentro desse potencial que Cubatão tem, nós temos que levar muito em consideração a situação que nós estamos vivendo hoje, que nem a sua pergunta de indústria. A indústria, conforme nós tivemos um evento aqui, quando tinha um Megapolo antigamente, vocês lembram disso, sim, né? Que faz uns 5 anos. Começou com a Eco Week, depois se tornou o Megapolo. Com 5, 6 anos mais ou menos. Vocês lembram que a abertura dele foi com o Delfim Neto? E ele abriu o Megapolo, que era um evento da indústria, dizendo o seguinte: a indústria é o motor propulsor de um país. Você acaba com a indústria, você acaba com o desenvolvimento do país. Nessa crise, nessa situação, o que está acontecendo? O próprio Brasil como um todo é um competidor de produto com o mundo todo. Então eu tenho aí uma carga tributária em cima da indústria, né? E eu tenho uma incompetitividade, vamos falar assim, com outros países. Então eu pego o aço da Uzi Minas e comparo com o aço que está entrando de outros países, China, assim sucessivamente. Então eu já existe aqui uma competitividade. Dentro dessa linha de competitividade, nós precisamos atrair essas indústrias para dentro do país. Isso está acontecendo no Brasil como um todo, né? Nesse projeto que nós fizemos com o Cubatão Fábrica de Oportunidades, a questão de 15 dias, 20 dias atrás, nós recebemos um prospecto idêntico da cidade de Limeira, que também está atraindo, né? Então, o Brasil todo, onde existe polo, está dizendo assim, ó, venham para o meu polo. Nós vimos agora recentemente que a Ford está indo para Camaçari, não é isso? Investindo muito no polo de Camaçari e até desativando uma fábrica aqui em São Bernardo. O que é isso? Dentro desse Cubatão Fábrica de Oportunidade, que nós estamos mostrando o potencial da indústria, tem um outro potencial que é o potencial de incentivo, tá certo? E aí, o que eu acho não, né? Essa comissão que o Rodrigo está coordenando, ela é muito importante com os vereadores para identificar que tipo de incentivos outras cidades, né, outros estados estão praticando, para a gente fazer aqui dentro também de Cubatão, né, Rodrigo? E se tornar competitivo na linha de atração. Está fazendo um ano esse processo que nós iniciamos, né, junto com o Poder Legislativo e Executivo, né, uma parceria de mostrar a Cubatão Fábrica de Oportunidades, porque na crise, né, a gente brinca assim, se você tirar o S, fica a palavra CRI, né? Então nós temos que criar alguma coisa para atrair indústria para cá, para convencer o investidor que Cubatão é esse local. E esses 11 motivos, que é o relatório que nós fizemos e estamos entregando em tudo quanto é câmaras de comércio, nós estamos mostrando aqui os 11 motivos de vir para Cubatão. Então eu tenho estrutura, eu tenho energia, eu tenho água, eu tenho terra, eu tenho mão de obra qualificada, então eu tenho as indústrias instaladas aqui. Então nós estamos mostrando para o mundo assim, olha, venham para Cubatão, conheçam Cubatão, né? Mas a gente tem que separar bem o que é de responsabilidade. A indústria está mostrando para o empresário que eu estou aqui, eu produzo e eu tenho uma mão de obra qualificada. Eu tenho um porto, eu tenho uma estrada, eu estou perto de São Paulo. O Legislativo está identificando, né, potenciais de incentivos para criar uma lei. E o Executivo vai ofertar. Hoje a nossa indústria, ela está atualizada? A indústria tem se modernizado? O nosso polo industrial, ele está avançando em tecnologia? Ou também é um investimento que as indústrias precisam fazer? Porque a condição é se produzir mais com um custo menor, sempre. Né? Não tenho dúvida. O nosso polo está se preparando dessa forma? Não tenho dúvida. Todo mundo conhece a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? A indústria 4.0 é a tecnologia dentro da indústria, é a informática, é a robótica dentro da indústria. Das indústrias que nós temos instalado em Cubatão aqui, todas, a maioria delas já tem um processo já na linha de informática. Ou seja, eu tenho centrais de operação que tenham todo o controle operacional das empresas. Então, dentro da tecnologia, as indústrias de Cubatão já estão na linha da indústria 4.0. Essa é a minha resposta. Então já estamos já preparados para o futuro. Sempre nos adequando, sempre, né? Sim. Isso é uma melhoria contínua. Né? Exatamente. E essa também é a questão das leis municipais, porque tem a adequação das indústrias, da informática, da tecnologia,
E as leis param no tempo. Então, o legislativo é para isso, a casa de leis, fazer propostas. É óbvio que tem toda a questão da legitimidade da proposta ser realizada. Proposta pode ser realizada pelo legislativo, pelo executivo, porém a discussão tem que ocorrer nessa casa. E é isso que essa comissão está fazendo. Temos que adequar o município de Cubatão a modelos jurídicos tributários para atrair novas empresas. E adequar não é nem criar algo novo, às vezes é buscar algo que já tem de referência em alguns outros municípios, que não tem toda essa estrutura que nós temos aqui, ou seja ambiental, ou seja de pessoas, de proximidade com o maior porto da América Latina, da maior capital do nosso país. Então isso tudo nós temos no nosso município, o que precisamos é adequar as leis. E isso nós estamos fazendo, essa é a nossa parte. A nossa questão de leis, as leis municipais, elas acabam prejudicando o desenvolvimento, elas acabam travando plano diretor, possibilidade de utilização, atividades permitidas, acaba travando um pouco o desenvolvimento da cidade. As leis têm que servir à sociedade. E muitas vezes a sociedade vai evoluindo e as leis param no tempo. Então, por isso que é necessário, sim, adequar, atualizar a real situação da sociedade brasileira, começando a mudança para o nosso país, por onde a gente vive, pelo município. E a Câmara Municipal é o poder mais próximo da população. Então é por isso que aqui é a peça fundamental para ter o crescimento do nosso país, por onde a gente vive. E essa aliança realmente em prol da cidade de Cubatão, com as indústrias, com o comércio, é para isso, para que possam crescer, para que possam gerar emprego. E a gente aqui, os legisladores e o executivo também, está buscando novos incentivos, seja na área tributária, social, em todo o que é seara, para estarmos retomando o crescimento da cidade. E é por isso que estamos nessa discussão há alguns anos, há algum tempo, né, Valmir? E, Márcio, se você me permite, eu acho que assim, né, quando a gente fala de incentivo, né, o munícipe pode entender do outro lado que, então já quer dizer, vai beneficiar a indústria. Nós estamos deixando bem claro que qualquer tipo de incentivo que for dado será para o novo investimento. Exatamente. Ok? Nós não estamos pedindo aqui, porque de repente a indústria está fazendo isso porque a indústria é instalada. Não, as indústrias instaladas não é para incentivo para essas empresas, é para os novos investimentos. Atrair novos Por quê? investimentos. Porque quando você atrai um novo investimento dentro de um terreno, vamos partir pelo pressuposto que vem uma empresa, se Deus quiser, um dia, de uma montadora ou uma indústria de pneu, o que o vala, qualquer indústria que vier será de bom grado. Por quê? Ela tem primeiro, ela vai comprar o terreno. Depois ela vai fazer toda a parte de fundação, toda a parte de documento, vai fazer a fundação, a parte civil. Depois ela vem e vai montar a parte eletromecânica. Aí vai começar a produzir. Depois de produzir, vai começar a vender. Então, a estimativa desse tempo é 10 a 15 anos. Agora, em 10 a 15 que inicia e segue. Normal. Agora, de 10 a 15 anos, o que vai acontecer nesse período se vier uma indústria para cá? É o que o Rodrigo acabou de falar e eu acredito que essa lei, essa comissão que estão colocando incentivo. Porque enquanto isso ela vai gerar emprego, ela vai comprar do comércio local, então a intenção é trazer mais gente para cá. Fomentar certo? a economia, exatamente. Fomentar a economia. E o Valmir tocou num assunto muito importante, não é a questão de beneficiar empresas, não é isso. É de você atrair novos investimentos para a cidade. E atrair novos investimentos, as pessoas vão gastar aqui no comércio de Cubatão, vão residir aqui no município, vão atrair novos hotéis para a cidade, novos empreendimentos para a cidade. E esse é o objetivo, é planejar a cidade para o futuro. E aí entra também a pergunta que o senhor fez anteriormente, a questão do plano diretor, a questão do uso e ocupação do solo, em que Cubatão está 20 anos atrasado no seu plano diretor. A nossa lei federal fala que tem que ser atualizado o plano diretor a cada 5 anos. E nós já estamos há 20 anos atrasados. Então é uma comissão também que eu estou tratando aqui na casa, porque são assuntos que caminham lado a lado. Então não adianta tratar só sobre uma questão e deixar o plano diretor de lado. Então é por isso que é importante o legislativo. Eu repito, o legislativo municipal é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Eu vou voltar na pergunta inicial, porque nós temos que pensar em trazer mais indústrias para o município. E é esse ponto também, e umas outras discussões, que tipo de indústria. Mas a preocupação também é manter o que temos, né? A manutenção do que temos. Haja visto que nós tínhamos algumas indústrias dentro da área de fertilizantes e agora nós temos um número menor. Então, isso para o segundo bloco, né? Essa pergunta quanto a essa questão de manter o que temos. E sim, lógico, temos que avançar mais, mas temos que também valorizar aquilo que já é nosso. Questão de ordem é para o rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta.
Estamos de volta no segundo bloco do Questão de Ordem, recebendo Valmir Ramos Ruiz, ele que é diretor executivo do CID-CIESP, e também o vereador Rodrigo Alemão. No primeiro bloco falamos sobre o avanço, os 11 pontos, a aquisição de novas indústrias, se tornar um polo ainda mais atrativo. E eu comentei sobre a manutenção daquilo que nós já temos, das indústrias que nós já temos. Nós tivemos um grande problema quando a Cosipa reduziu suas atividades, que impactou no município e na região. O que fazer para esta manutenção? Nós tivemos um problema nós tivemos um problema colocado aqui certa vez, até pelo Sindicato dos Químicos, que é em relação às alíquotas de importação, que acabam prejudicando as indústrias nacionais. Embora nós tenhamos uma grande produção, poderíamos produzir ainda mais se tivéssemos um mercado em condições de absorver, se tivéssemos competitividade maior. Se eu não me engano, daquilo que é consumido, acho que o país só produz 30% dos insumos. Poderíamos avançar em muito. Aí eu pergunto aos senhores, como trabalhar desta forma? Que caminho seguir para a manutenção do que temos e ainda ter o compromisso de se tornar mais atrativo? Bom, eu penso que a carga tributária do nosso país é uma das maiores do mundo. E toda essa crise que atinge o mundo, o Brasil é atingido, as indústrias são atingidas também, e nosso município, por ter uma vocação industrial, de primeiro plano também é atingido. Então, isso foi uma consequência que ocorreu com parte aí de encerramento de atividades da Uzi Minas e outras empresas que foram aí em efeito cascata. Acho que entra na mesma seara de pensar em diminuir uma carga tributária. A carga tributária municipal é uma das menores, né? Se você pegar a estadual, a federal, são as maiores realmente, igual o senhor falou de importação, exportação, são cargas tributárias realizadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, ou seja, pela Presidência da República. E aqui no município sente isso e o reflexo vem, seja no comércio, seja na arrecadação de tributos municipais também, porque diminui a produção. Então tem que se pensar em um grande pacto, seja dos municípios, dos estados, da União, para a gente estar revendo esse modelo tributário que temos a nível nacional. E o município entra nessa discussão também com os tributos municipais. Então acho que tanto o nosso município de Cubatão, que como todos nós sabemos, uma vocação industrial, pode ser sim o carro-chefe de estar buscando essa discussão a nível metropolitano aqui na cidade, aqui nas 9 cidades da região metropolitana, e sabemos que temos uma grande força junto ao país, ao Estado, e podemos estar puxando essa discussão. Mas a grande reforma que tem que existir parte hoje do Congresso Nacional. A maioria dos tributos, né, são federais. Então, esse ponto, o município pode estar puxando essa discussão e buscando junto aos deputados, aos senadores, né, em que tivemos uma eleição agora, recentemente, temos deputados aqui da região, para estar levando essa discussão a nível nacional também. Então, é importante a colocação assim, né? O que depende da tua sustentabilidade? É a demanda, né? Então a indústria está lá, ela tem que produzir, mas ela produz em função de uma demanda, né? Então o que é para o pessoal entender? Então, de novo, eu sou indústria de base. Então, eu dependo da demanda da indústria de transformação. Então a indústria de transformação tem que ter uma demanda de compra do consumidor, né? Então, aí é uma cadeia. Então, o consumidor depende de quê? Depende do emprego. E aí a coisa vai fechando. Então, ele tem um emprego, ele precisa viver, então ele vai na demanda que é de transformação, pode ser alimentícia, pode ser qualquer tipo de ramo. A transformação, ela vem na indústria de base, tá certo? E aí depois, aí isso gera emprego e produção. Então, aí o que acontece, né? Na crise que aconteceu de novo nela, deu uma travada. Então, eu posso te garantir que hoje, que nem o próprio Valdir Calbianco, que era o diretor na época, esteve aqui falando, né? Que a indústria química hoje ela está operando com mais ou menos 70% da sua capacidade. E nós pegamos um processo siderúrgico onde a Uzi Minas parou a linha 1, né? Que é a linha toda de transformação. Então, e além disso, né? Além disso, nesse momento de crise, o que acontece? As fusões de indústria, né? Então, hoje eu tenho a Iara aqui que comprou a Vale Fertilizantes, as fábricas, mas eu tenho a Mosaic que comprou outra parte. Então, onde nós tínhamos N indústrias, porque fica uma competitividade, então é melhor me tornar forte, né? É um monopólio, mais ou menos dentro dessa linha. Agora, aonde é que, de novo na carga tributária que o Rodrigo falou muito bem colocado aqui, a minha sustentabilidade vai em função da minha carga tributária que eu tenho para o meu produto final custar um X valor. Competitivo. Exatamente. Aonde que esse valor ele é competitivo?
quando eu vou comprar alguma coisa e é mais barato. Eu não sou obrigado a comprar, por exemplo, em Cubatão, ou em Santos, ou em São Vicente. Eu vou comprar onde é mais barato, porque o produto praticamente ele é o mesmo, vamos falar assim, né? Sim. Então, essa linha da carga tributária, comparando essas cidades que eu falei, isso acontece no mundo, né? Então, aonde que entra o incentivo aí? O incentivo entra exatamente no diferencial da minha cidade para me atrair essas empresas e manter as empresas que eu tenho, para não fechar. Concorda? Então eu tenho empresas aqui do Ciesp, do CID aqui do associado, que estão lutando, né, para não fechar, né? Então, dentro dessa proposta, que de novo essa parceria, essa sinergia que tem com o Legislativo, o Executivo e a comunidade, ele é importante, né? Porque só juntos é que a gente pode propor alguma coisa em prol da cidade. A competitividade, eu posso garantir para vocês, né, que o Ciesp tem 42 regionais no estado de São Paulo como um todo, e eu posso garantir, e eu escuto e convivo com essas outras regionais do estado de São Paulo, está todo mundo se unindo e lutando para manter as indústrias lá, né? Para não perder, não fechar de repente uma indústria que nem agora, recente, de novo, aí, a Ford em São Bernardo, e perder para um estado da Bahia, lá de Camaçari, que vão investir lá. Quando a gente fala em indústria, a gente imagina, você mesmo citou bem o processo de desenvolvimento de projetos, de instalação, e até chegar ao nível de produção, né? E dentro da indústria 4 ou 4.0, nós temos agora uma redução da mão de obra, automação. Isso é o caminho natural das coisas. Quais as indústrias atrair para o nosso polo? Qual o perfil da indústria? Nós temos uma mão de obra qualificada, mas também temos mão de obra que vem de todos os estados para cá, que não tem uma qualificação. E acabam se tornando a mão de obra local também. Como trabalhar com esta migração? Que tipo de indústria nós precisamos trazer? Indústrias que absorvam mais a mão de obra? Indústrias que tenham maior condição de dar oportunidade de trabalho? Qual é o perfil? De que forma nós podemos trabalhar com a questão do investimento, da indústria que trazemos, e a oportunidade de emprego para a mão de obra qualificada e para aquela mão de obra que sempre chega com a migração? Olha, Márcio, essa tua resposta ela tem N pontos aí, né? Eu vou te falar de um pouco de experiência que eu tenho da área de RH, enquanto eu fui funcionário da COSIPA, né, da área de RH, e recrutava muita gente lá. Quem está procurando emprego, né, ou quem já está empregado e quer mudar de emprego, a qualificação é o ponto fundamental. É o ponto fundamental. Por quê? Porque, assim, vamos comparar. A indústria 4.0, falou indústria 4.0, mas não é. É uma tecnologia, né, de informática, não importa qual segmento, né? Pode ser até no segmento do comércio. Hoje, por exemplo, quem trabalha com banco, no celular você faz tudo. Sim. Você paga a conta, você não pega dinheiro em espécie, né? Mas mesmo assim o próprio banco está tirando o dinheiro em espécie e transformando ele em cartão. Então com isso aqui, eu vou em qualquer lugar, passo o meu cartão, é um dinheiro que eu pago minha conta, tá certo? Esse ponto de tecnologia, eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando um posto de trabalho, vamos falar assim, que é do caixa, que é do atendente, né? Que N pontos lá que antigamente nós convivíamos com ele e hoje com um cartão eu faço tudo, ou com um celular eu faço tudo. A mesma coisa é para o nosso segmento da indústria. A partir do momento que a tecnologia entra na indústria, eu posso trabalhar com N pontos de informática, onde eu vou tirando aquela atividade braçal e transformando ela numa tecnologia, né? Bom, na parte de mão de obra, respondendo à parte de emprego, e por que, de novo, além dos empregos que, se Deus quiser, esse país aprovando essas reformas que todo né, o ministro da Economia está propondo, ou seja, o país tem que dar uma mudada, tem que ser competitivo nesse ponto. Indo paralelo com isso, né, o que gera hoje de emprego, por exemplo, na cidade de Cubatão, através da indústria, são as paradas de manutenção. Entendeu? Dentro dessas paradas de manutenção, elas não são todas que realmente nós precisamos fazer, entre aspas. É prioritariamente, a parada prioritária que vai ser feita. Qual é o caminho que a gente identificou aqui para ser caminho mais justo, né? Através do posto de atendimento ao trabalhador. Então, qualquer mão de obra que queira trabalhar em Cubatão,
ela tem que se cadastrar no posto de atendimento ao trabalhador e as indústrias contratadas vão colocar suas vagas lá e lá vai se identificar que tipo de pré-requisito tem, que tipo do currículo tem e vai encaminhar para a indústria para fazer a seleção. Todo mundo no mesmo bolo. A prioridade, e eu que de novo que recrutei muito tempo, é muito mais econômico, estratégico eu contratar o meu vizinho do que contratar uma pessoa distante, porque na hora que eu precisar essa pessoa na minha empresa a qualquer horário, é só eu tocar no do lado e meu vizinho vai estar lá, tá certo? Então é muito mais barato a gente contratar mão de obra local. Agora, essa mão de obra local, ela tem que estar preparada para, por exemplo, indústria 4.0 ou qualquer segmento. Eu posso garantir para você que hoje a Baixada Santista ela é farta de mão de obra que se tem necessidade. Agora, a melhoria, a qualificação, sempre eu tento me qualificar a cada dia. Sim. Não tem jeito. Então eu vou ler alguma coisa dentro do meu campo de atuação ou me desenvolver em alguma coisa, porque senão alguém vai vir e vai competir comigo, tá certo? Então a preocupação da qualificação, da requalificação é do munícipe. Agora, essa parceria de novo, de legislativo e executivo, que está prevista na Agenda 21, ao qual a gente pode até dar um ponto aqui que nós já estamos negociando também, né? Junto com o prefeito, junto com a Câmara, que até vocês aprovaram, a lei do IPTU do Bom Empreendedor. Lá tem um ponto, lá, um dos itens lá é a reavaliação da Agenda 21. Nós já estamos discutindo com os dois de reavaliá-la de 2020 para 2035. Isso é um planejamento estratégico. A melhoria contínua, nós estamos acostumados com isso. Nós temos o nosso projeto dentro da indústria, onde sempre tem que haver a melhoria contínua e reavaliação. Então, a Agenda 21 tem diversos pontos lá que foram feitos, outros não foram feitos, mas já está tendo no momento de reavaliá-la para 2035. Quem viveu a Agenda 21, a instalação da Agenda 21, e agora vivendo estudo novamente da Agenda 21, vendo o que foi aplicado e o que não foi aplicado. Exatamente. E uma projeção para 2035. Exatamente. Isso tudo nós estamos mostrando que a cidade ela está programada, ela tem um leme, de novo, eu repito, se não tivesse uma gestão de parceria com o Legislativo e o Executivo, nós não poderíamos estar aqui falando agora Sim. desse leme que teve lá em 2005 e que muitas coisas foram feitas, né? Então, outras coisas não foram feitas e tem que ter um motivo. Então, nós vamos ter de novo reavaliá-la e transformá-las de novo para 2035. Bom, a questão da tecnologia somente avança, né? E o trabalhador tem que ir se qualificando, se preparando e sabendo buscar realmente se adequar à realidade que não tem volta. E o município, o poder público, entra na questão de incentivo também para qualificar esses trabalhadores. Perfeito. Em esse alinhamento também com as indústrias, por isso que é muito importante sim essa união legislativo, executivo, comércio e indústria, uma vez que para conscientizar as indústrias, o comércio, a estar realmente enviando esses postos de trabalho para o nosso PAT, porque ali tem uma seleção onde não se olha para a pessoa e sim a qualificação. E essa conscientização vem no que ele acabou de dizer. É muito mais simples, muito menos oneroso contratar um munícipe aqui de Cubatão do que contratar um que não seja da cidade, ou seja, da proximidade junto ao seu local de trabalho. E essa conscientização está ocorrendo, esse alinhamento, eu acho que estamos aí desde o início do mandato tratando, melhorando, avançando. E esse é o grande ponto que temos que fazer como poder público. Apresentar as qualificações para o trabalhador e a conscientização de todas as partes para ter a mão de obra do nosso município de Cubatão. É óbvio que terão mão de obras também, que não teremos aqui na cidade de Cubatão. Então aí já é um indicativo de que precisamos qualificar o trabalhador para isso e a indústria, é óbvio, vai buscar aquele que atende para aquela função. Mas é um indicativo para o município que, olha, não tem a função em Cubatão, então vamos qualificar nosso trabalhador para isso. E aí também entra o poder público para isso. Agora eu queria colocar, Márcio, desculpa, eu queria colocar 2 pontos nessa fala do Rodrigo, complemento aí até a minha fala também, porque hoje, o que diz respeito ao emprego, nós temos 2 coisas para analisar. Primeiro, saiu o índice agora do governo atualizado que aumentou o número de desempregados, mais de 13 milhões. Né? Então, nós temos que estar cientes que nós não vamos conseguir gerar emprego para todo mundo nesse momento. Primeiro ponto. A realidade. A realidade. Né? Trabalhar com fatos reais. Exatamente. Até porque nós mesmos estamos tentando nos sobreviver e, de novo, onde que se gera mais emprego? Não é no turnover da empresa.
não é na quantidade de gente que sai da empresa, porque o turnover é baixo. Né? O turnover que eu digo é assim, quantos desligamentos tem na Petrobras, quantos desligamentos tem na Uzi Minas? Muito pequeno. Né? Agora, nós vamos ter que trabalhar, que sempre gerou vaga aqui em Cubatão, de novo, foram nas paradas de manutenção. E essas paradas de manutenção, nós estamos, isso das empresas são associadas do CIESP, e isso o Marcos, que é o secretário, né, está lá hoje na Secretaria de Emprego e Desenvolvimento, né, nós levamos todas as empresas levaram suas contratadas, então nós temos um fluxograma lá com o Marcos, que se o Munícipe, olha, tem uma empresa, uma contratada que está trazendo gente de fora, alguma coisa nessa linha. Bom, ela está trabalhando aonde? Na Petrobras. Então o Marcos manda um e-mail lá para nós vamos fazer contato com a Petrobras, a contratada vai lá conversar com o Marcos, se explicar. Então nós estamos municiando isso para evitar qualquer tipo de ruído. Agora, o PAT, que também está lá na Agenda 21, né, da revitalização do PAT, de fazer o único ponto de recrutamento, não é só a indústria. Nós temos que colocar na cidade de Cubatão que aonde se gerar emprego, o certo é colocar as vagas no PAT. Todo mundo que gerar emprego, comércio, prestador de serviço, qualquer um que precisar de mão de obra, utilize o pessoal que está cadastrado no PAT. Porque ali, que nem o Rodrigo acabou de falar, lá a pessoa vai ter um currículo, lá a pessoa vai estar olhando, eu preciso de um pintor, eu preciso de um garçom, eu preciso de um copeiro, qualquer tipo de vaga que o polo, quando eu digo polo, é a cidade de Cubatão, teria que ser utilizado o PAT. E por que Porque não? aí nós podemos dar primeiro emprego para a mulher e tal. Agora, só para me completar, por que o PAT? Porque a partir do momento que eu coloco a vaga no PAT, o processo seletivo é da empresa, certo? Isso está claro para todo mundo. A seleção é da empresa. Agora, a empresa tem que dar o retorno para o PAT dizendo o seguinte, olha, o Valmir, o Rodrigo e o Márcio não foram aprovados nesse processo seletivo. Nós queremos saber por quê. Porque se precisar de um treinamento, de uma qualificação, de uma requalificação... Aí entra o município. E a indústria vai ser... Recentemente, nós fizemos treinamento de NR33, 35, de espaço confinado, porque algumas empresas estavam precisando e muitos munícipes não tinham. Então, nós vamos dar prioridade para o munícipe de Cubatão. Que tipo de treinamento? E a indústria com o Senai, nós vamos sempre ser parceiro. Eu vou interromper os senhores nesse momento, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta com o terceiro bloco do Questão de Ordem. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Questão de Ordem. A mesa composta, nosso amigo Valmir Ramos Ruiz, ele é gerente executivo do CID-CIESP, e o vereador Rodrigo Alemão. Estamos falando aqui da indústria, da capacitação, e aí eu pergunto, muitas vezes precisamos capacitar não só para o polo, mas também para as vagas que acontecem no comércio e outras situações nas cidades da região, nas 9 cidades. O trabalhador cubatense ele não pode ficar só confinado à cidade de Cubatão, ele pode também expandir, né? Buscar outras oportunidades, né? Sem dúvida. Melhorar. Senhores, estabilidade política. O país vem enfrentando uma crise e boa parte dessa crise devido a uma instabilidade política que aconteceu nos últimos anos, o que acabou prejudicando em muito investimentos. Investidores internacionais recuaram, empresas reduziram as atividades e a crise se tornou ainda maior. O que representa a estabilidade política nesse processo, Valmir, de atrativo para as indústrias? Nós estamos sentindo isso nas visitas que nós estamos fazendo com as câmaras de comércio, porque alguns pontos, né? E aí, câmaras de comércio, quem fala, apesar de morar no Brasil, residente do Brasil, ele fica em São Paulo, mas eles falam pelo país dele. E o primeiro ponto é assim, a política hoje estabilizada, né? Com a eleição, que nem o Rodrigo falou agora há pouco, com um novo presidente, então quer dizer, politicamente o investidor olha isso. Politicamente está ok, tem um planejamento, então eles começam a olhar outros pontos, né? Então a política ela é fator fundamental para o desenvolvimento, principalmente no que a gente acompanha de reformas, né? O mundo está aguardando as reformas, né? Para que financeiramente o país se estabilize. E aí nós estamos numa esperança, o mundo empresarial,
eu que vivo lá na Fiesp, Ciesp, em São Paulo, ou seja, a indústria do estado de São Paulo, eu posso garantir para vocês que está todo mundo assim numa expectativa. Hoje nós estamos vivendo expectativa. Expectativa de reformas, expectativa dessas reformas serem aprovadas para o investidor olhar o país de uma outra forma, porque todo mundo acredita no Brasil, isso vocês podem ter certeza. O que, basicamente, a grosso modo, o que a gente precisa estar aguardando é a mordida do governo federal ser reduzida, né? O leão não ser tão faminto assim, principalmente nessa questão que envolve o trabalhador, que são os encargos trabalhistas. E nós nos tornarmos competitivos financeiramente, porque tecnicamente eu não tenho dúvida nenhuma da mão de obra do Brasil. Reduzir a redução de custos, né? Bom, como foi dito, a instabilidade política, uma das consequências também é a instabilidade econômica de investimentos. Isso passamos pelo nosso país, com impeachment de presidentes, pessoas de alto escalão do governo sendo presas, acusadas, né, por cometer ilícitos. E no município de Cubatão também tivemos uma gestão anterior onde não se terminou, saía, entrava e gerou toda uma instabilidade econômica, social na cidade. E ocorre por que isso? Porque não se tem um planejamento de governo. Entra um governo, sai governo e parece que é só uma marca daquele governo tal ação. E isso tem que acabar. Nós temos que colocar ações que sejam do município de Cubatão, que vai entrar ou sair governo e ela vai permanecer. Isso em todos os segmentos, em todas as searas. E a instabilidade política acontece, gera isso. Então, por isso que é muito importante, o Brasil está passando por esse momento que foi dito nas urnas. Escolher um presidente, novos deputados, foi a maior renovação na história do nosso país, da Câmara, do Senado, jovens entrando, jovens que são não ligados à política, não são políticos profissionais. E isso demonstra o anseio da população de querer uma estabilidade social. Aí se vem em decorrência uma estabilidade econômica, educacional e ter sempre planejamento de ações não de governo, de município, de estado e da União. Aí nós teremos realmente uma perspectiva para os investidores, em que hoje nós sabemos que não se limitam somente ao nosso país, mas ficou sempre buscando investir em algo que realmente vai ter futuramente um êxito, vai ter, porque sem dúvida investe para ter futuros lucros, mas precisa ter realmente essa estabilidade política no nosso país. E inclusive ontem nós tivemos aqui na casa um ato solene da campanha da fraternidade desse ano, em que o tema é políticas públicas. E isso envolve questão industrial, educacional, cultural. Por quê? É a questão da estabilidade, é a questão de se fazer políticas pensando, projetando o nosso país, nossa cidade, nosso estado para o futuro. E é isso que temos que fazer. Eu só queria complementar a palavra do Rodrigo e assim, você falou politicamente, né? Nós vamos viver o ano que vem um meio político aí, né? De legislativo, de executivo, né? E aí na campanha de eleição, teve uma emissora que ficou fazendo um programa, né? O país que eu quero, o país que eu gostaria, o país que eu... Eu acho que a gente tem que pensar assim, de novo, no globalmente e agir localmente, né? E de repente pensar assim, pô, qual é o Cubatão que eu quero? Nós estamos falando aqui de Cubatão 2035, né? Cubatão 2020, 2035, da Agenda 21, e essas palavras do Rodrigo foram fundamentais, de ter uma continuidade, né? Não só pensar... não só pensar na minha gestão de 4, mas assim, ter uma corrida de bastão, de deixar sempre mais ou menos pronto para o outro que vai pegar, independentemente de partido, alguma coisa que eu vá. Exatamente. Mas acho que a pergunta maior, e uma vez eu escutei até numa emissora de rádio falando, e eu falei, pô, acho que é esse o ponto. Vamos falar para Cubatão. Não é, nós estamos falando aqui, Cubatão 2035, Cubatão que eu quero. Mas aí a gente tem que refletir um pouco e falar assim, a Cubatão que eu, Valmir, faço. A partir do momento que a gente começar a pensar qual o Cubatão que eu individualmente faço, eu acho que um coletivo, a tendência dele é ser muito mais fácil. Não sei se eu fui claro aqui. Então, o Cubatão que eu quero é isso aqui, tá maravilhoso, não sei o quê, mas de repente a minha prática não é nem o que eu estou falando que eu gostaria de ser. Então eu tenho que mudar minhas atitudes. Tá? Sim. É aquele ditado, né? Se você quer um mundo melhor, comece arrumando a sua cama com a corda. Mais ou menos. Ou seja, faz sua parte. É a questão dos direitos e deveres. É mais ou menos isso. E se deixar de lado planejamento, ações partidárias, deixe de lado ações de município. Pensa, projeta para frente. Esquece bandeira, esquece cor. Deixa de lado. Município, é pensar na sociedade. É óbvio que existem alguns pontos entre o polo e a cidade, questões ambientais, questões que envolvem toda uma convivência de anos.
né, situações que foram geradas, a evolução de algumas leis, toda uma condição que envolve polo e município. Aí fica a pergunta, o cubatense, ele valoriza o seu polo industrial? Ele abraça o seu polo industrial? Ele traz como patrimônio para ele esse polo industrial? Ele se orgulha do seu polo industrial? Ele tem esse entendimento? Nós tínhamos o Megapolo, que era um evento que trazia celebridades para a cidade. Nós tivemos o governador abrindo o Megapolo em uma ocasião, ex-ministros abrindo o Megapolo, e de repente se perdeu este evento. A cidade valorizava esse evento, a cidade abraçou. Nós realmente abraçamos o polo industrial ou governamos de costa para o polo? Eu posso te falar com propriedade desse evento, porque era conduzido pela indústria, né? Então, qual o objetivo desse evento? O objetivo era mostrar, principalmente para entidades, para governantes, né, as necessidades que Cubatão, como polo industrial, precisava. Infraestrutura, diversas. Para vocês terem uma ideia, no último, que foi exatamente o momento da campanha para governador, né, nós rodamos com todos os candidatos a governador em todo o polo, em toda a cidade, para mostrar para eles a necessidade de logística que ia travar, que não tinha como Cubatão, dentro do estado de São Paulo, um dos maiores polos da América Latina, perto de um porto, ter uma logística que tinha. Isso agregou muito, né? Que muita gente fala, pô, a Agenda 21 não teve resultado nenhum e tal. Não, teve sim. Teve um percentual de 100%, porque Cubatão 2020 era para ser outra cidade, se tudo fizesse lá. Não teve. Mas alguns pontos e projetos tiveram. Por exemplo, de logística, a terceira faixa da Conde Rangoni. Que a terceira faixa, ela não serve só para a movimentação logística, ela serve também para uma segurança da cidade, caso ocorra alguma coisa, porque nós tínhamos 2 faixas e um acostamento. Hoje nós estamos falando de praticamente 3 faixas e um acostamento. Uma faixa que pode ser reversível. Exato. O anel viário, né, que foi um grande problema, até infelizmente, de mortes aí em época de Natal, Ano Novo, por causa que ele tinha um raio ali de curva muito ruim. Então, o que eu quero dizer para vocês, assim, todo esse ponto, né, de investimento, e o Megapolo parou por quê? Por causa da crise financeira. A crise atingiu também, a crise também atingiu o Megapolo. Por falar em crise, nós tivemos, o vereador Rodrigo, nós tivemos aqui 2 acidentes envolvendo barragens, né? Eu sei que tem uma SEV que trata sobre esse assunto, as barragens. Inclusive vamos fazer um programa específico com essas SEVs. Mas eu gostaria que você adiantasse alguma coisinha aqui. Isso também é inerente ao nosso polo, né? Nós temos água, nós temos energia e nós também temos uma barragem, uma represa no alto da serra. Bom, correto. O acidente, né, a tragédia que ocorreu em Brumadinho, Mariana também, se criou um grande alerta a nível nacional de cidades que têm barragens. E nós sabemos que temos a barragem da Billings, Rio das Pedras, que tem cerca de 92 anos de construção. E é uma preocupação que todos nós cubatenses, e não só cubatenses, a Baixada Santista como um todo tem, se eventualmente aconteça alguma coisa lá, um rompimento, um vazamento acentuado, o que vai acontecer? Aí entra as indústrias também, nós estamos conversando nesse sentido. Qual plano de evacuação as indústrias têm para isso? Qual plano de evacuação que temos no município? Porque, eventualmente, um acidente que ocorra lá vai atingir a Baixada Santista como um todo. E essa discussão nós estamos trazendo aqui para a Câmara, inserindo todos os segmentos, apurando, fiscalizando, sabendo planejamento, buscando informações com a empresa responsável pela manutenção da nossa barragem, porque sabemos que é uma questão muito séria, uma questão que ocorreu em Minas Gerais recentemente, uma tragédia sem precedentes, que inclusive a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está abrindo uma comissão também para buscar apurar as condições de todas as barragens do Estado de São Paulo. É uma questão que já está virando um assunto, é óbvio, nacional, e mais uma comissão também dos deputados do nosso Estado aqui buscando essas informações. Então, certamente, também estarei buscando esse tipo de parceria junto com a Assembleia Legislativa, porque o município de Cubatão é o primeiro a ser atingido e as indústrias, principalmente, também terão toda ali uma verdadeira catástrofe se aconteça alguma coisa referente à nossa barragem. Então, por isso que estamos trabalhando também aliados, buscando essas informações, documentos junto à Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, indústria e também a empresa EMAI, que hoje é responsável por estar fazendo toda a manutenção e fiscalização da barragem do Rio das Pedras. Olha, nesse ponto em relação à indústria, eu até tive na semana retrasada no GAEMA com a doutora Flávia, eu coloquei isso aí para ela, né?
Eu acho que a gente se sente mais seguro dentro da indústria que fora dela. Como isso? Porque as indústrias, localmente, eu falo de novo pelas indústrias que são associadas às nossas grandes indústrias. Existe um treinamento, um plano de fuga para cada indústria dessa, né? Porque a gente fala dos simulados. Então, eu estou trabalhando dentro da indústria, tocou o alarme lá de alguns segmentos, contínuo, eu sei que vai vir um brigadista, que ele vai me orientar, sair dali para um ponto de encontro, desse ponto de encontro alguém vai me resgatar. Então, eu posso colocar como propriedade aqui, por exemplo, no incêndio que teve na antiga Vale, hoje Iara, né? Eu estava numa reunião lá, e inclusive estava até com o prefeito do Guarujá nessa reunião, quando aconteceu o incêndio, então não teve alarde nenhum, já foi montada uma sala de crise, o pessoal já tirou lá os colaboradores de onde era a planta, a estrada parou, nós acionamos o PAN, o Plano de Auxílio Mútuo, né, que é uma referência no estado de São Paulo, no próprio Brasil, o PAN de Cubatão, né, que é essa sinergia com todos os corpos de bombeiros das indústrias, a área de segurança patrimonial e segurança do trabalho das indústrias, com a estrutura, de novo, do bombeiro, com a sinergia com o corpo de bombeiro, defesa civil, polícia rodoviária. Então foi feito todo um trâmite nesse sentido, e aí, graças a Deus, se apagou lá um incêndio que teve lá e sem problema nenhum. Agora, quando acontece um ponto desse de Brumadinho, realmente é um alerta, no geral, mas não foi o primeiro, né? Infelizmente não será o último, e a gente fica nessa, daqui a pouco esquece de N eventos que tiveram por aí e a gente não toma uma ação. Eu posso colocar para vocês assim, que também está lá na Agenda 21, né? Nós já tivemos na comissão, que o Rodrigo também está conduzindo isso, legislativo, de como, se acontecer alguma coisa em Cubatão, como é que fica a comunidade. Então nós também estamos desenvolvendo um trabalho lá, um planejamento do programa APEL. O APEL é o alerta e preparação para a comunidade em caso de emergência. Porque o que é o caso de emergência? Na linha é a cidade toda de Cubatão, né? E se pensa em fazer um APEL na Baixada Santista, mas de novo, como foi da Agenda 21. A Agenda 21 na época que se falavam em fazer uma Agenda 21 da Baixada Santista. E nós falamos, não, vamos fazer localmente. A mesma coisa ser do APEL. Vamos fazer um APEL da Baixada Santista. Não, tá bom, cada um faz o seu da cidade. E nós vamos fazer o nosso aqui de Cubatão. Porque não é só da EMAI. Eu tenho barragens pela Serra do Mar. Exatamente. Tá certo? Perequê. De Perequê, né? Que são 3 barragens lá, que uma pela Petrobras, outra pela antiga Copebras, que é CEMOC, outra pela Iara, que são controladas pela Defesa Civil, pelas indústrias, existem medições, né? Eu tenho, o que eu tenho mais? Eu tenho estradas rodando por Cubatão, né? Então, recentemente, onde tem o Cristo ali no antigo Forte Apache e tal, do nada não caiu uma parte em cima da Anchieta. Imagine se por ali, naquele momento, tivesse passando, indo um caminhão com produto químico, produto perigoso para o Porto de Santos. O que a indústria de Cubatão tem a ver com isso? Nada, mas poderia ter uma grande catástrofe ali, tá certo? Se de repente o que aconteceu na Ultracargo, em Santos, podia repercutir para a Baixada Santista como um todo. Então, nós estamos, e assim, em Santos, recentemente, teve lá um munícipe, uma loja lá, alguma coisa que tinha um produto que, graças a Deus, não explodiu mais. Mas quem garante que não tem um munícipe também em Cubatão que tem um produto no final do final? Então, dentro desses pontos, né, de novo com a parceria com o Legislativo, nós estamos desenvolvendo esse projeto APEL, nós estamos aí dependendo de uma verba para implantar isso, né? Porque nós estamos querendo garantir não só o colaborador da indústria, mas também qualquer munícipe de Cubatão e qualquer pessoa que está trafegando em Cubatão, para ter um treinamento, porque as indústrias hoje, Márcio, eu posso garantir que nós já fazemos nossos simulados com as vizinhanças em torno. Agora, e se acontecer alguma coisa que extrapola a vizinhança? Então, nós temos que ter uma preparação da comunidade para todo mundo. E esse é o objetivo da comissão, trabalhar aliado com a indústria, Exato. Defesa Civil, com a própria EMAI também, para trazer esse simulado e trazer procedimentos em caso de um tipo de desastre desse. Perfeito. Senhores, estamos chegando já ao finalzinho do programa. Quero agradecer a participação de vocês, ao Valmir Ramos Ruiz, conosco também, e ao vereador Rodrigo Alemão. Muito obrigado pela parceria e pela participação no programa. Bom, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, ao Valmir também que veio aqui gentilmente, a Márcio, toda a equipe, a todos aí que estão acompanhando a TV Câmara também, e continuem acompanhando. Saibam o que está acontecendo na nossa cidade. E esse é um mecanismo, uma ferramenta muito importante para todo cidadão.
Eu, dentro da linha da ferramenta importante para todo cidadão, acho que a gente tem que viver hoje da transparência, né? E o que eu falo para todo mundo assim, nós só podemos ser confiáveis a partir do momento que a gente se torna e mostra o que a gente está fazendo com confiabilidade, né? O compliance hoje, ele está dentro da gestão da indústria. Nós estamos mudando tudo quanto é estatuto, inserindo compliance. Então, nós temos que ser transparentes. É desse jeito que a gente vai mudar o conceito da municipalidade de Cubatão para ver essa idade que a gente quer. E assim chegamos ao final de mais um Questão de Ordem. Lembrando sempre que o nosso conteúdo permanece à disposição também nas redes sociais, no Facebook ou no nosso canal no YouTube. É só acessar TV Câmara Cubatão. Continuem na programação e até o próximo Questão de Ordem.